Amados, nós estamos mais uma vez na nossa escola de adoração para dizermos que, amado, você está no endereço perfeito, porque é o endereço que Deus nos permitiu para podermos entrar na presença dEle, intercedermos à distância, podermos buscar mais intimidade com Deus. Então, para você que pela primeira vez se conecta, nós dissemos seja bem-vindo na escola de adoração e também queremos desejar boas-vindas àqueles que já estão conosco desde novembro do ano passado. Estamos a percorrer na graça do Senhor. E sem tardar para dizermos que nós temos a nossa confissão de fé, nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, em Deus Filho, Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos e nos deu a garantia da vida, e ao Espírito Santo. Ou seja, nós cremos na Trindade de Deus. E também acreditamos que a Bíblia Sagrada, desde Gênesis à Revelação ou Apocalipse, é a palavra de Deus, que Deus nos deu para podermos meditar e entendermos aquilo que é a sua vontade. Então, esta é a nossa confissão de fé. E para você, se calhar, podes ter crença em um outro Deus, mas queríamos te dizer que o verdadeiro Deus é esse que nós servimos, o Deus de Israel. Não importa as condições que Israel está a viver hoje, mas este é Deus que disse que Israel é o povo escolhido por Ele. Então, é esse Deus que nós acreditamos e é esse Deus que nós serviremos até os últimos dias da nossa vida. Amados, queremos partilhar a palavra de Deus, continuamos naquela senda de buscarmos sempre a sabedoria de Deus, amém? Nós na sexta-feira passada falamos sobre patrão ou mordomo, amém? Onde vimos que nós precisamos entender de que tudo quanto nós somos e temos pertence a Deus, amém? E é só a sabedoria de Deus que pode nos revelar esta verdade, amém? Então, na passada sexta-feira nós lemos o livro de Salmos 24, o verso 1. Nós lemos Salmos 24, verso 1, onde a Bíblia afirma de que tudo que está na face da terra, tudo que está neste mundo pertence a Deus. Amém? Amém? O que quer dizer, a minha vida, a tua vida pertence a Deus. A tua casa, o teu carro pertence a Deus. O teu marido, a tua mulher pertence a Deus. Nós somos simplesmente gestores. E definimos quem é o patrão e definimos quem é o gestor. Amém? Ou o mordomo. Gestor, eu não vou falar no patrão porque vocês conhecem que é o patrão, é o nome de tudo, amém? Que é Deus. E gestor é você e eu, que Deus nos conferiu uma tarefa, nos conferiu uma atividade, nos conferiu um trabalho para então nós gerenciarmos e executarmos, amém? Então hoje, sexta-feira 14, nós vamos estar a falar de desejarmos verdadeiramente a sabedoria do Espírito Santo. Amém? O que vamos falar hoje, desejarmos verdadeiramente a sabedoria do Espírito Santo. Diz, eu desejo verdadeiramente a sabedoria do Espírito Santo. Repita comigo. Eu desejo verdadeiramente a sabedoria do Espírito Santo. Mais uma vez, eu desejo verdadeiramente a sabedoria do Espírito Santo. Amém? Amém. O texto que nós vamos partilhar encontra-se no livro de 1 de Coríntios, capítulos 2. 1 de Coríntios, capítulos 2, do versículo 6 até ao versículo 9. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 6 até ao versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor na versão que eu tenho. Amém. Todavia, falamos
sabedoria entre os perfeitos. Amém? Veja como é que é a introdução do apóstolo Paulo. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Quer dizer que existem os imperfeitos. Mas não a sabedoria deste mundo ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, a qual, repito, Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. 8. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aleluia. Como, porém, está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiu na mente humana, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. São, repito, aleluia, esse texto é glorioso. Verso 9, eu vou repetir. Como, porém, está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram na mente humana, aleluia, são as que Deus preparou para os que o amam, aleluia. Amados, eu vou repetir, o tema que estamos a abordar hoje, desejamos verdadeiramente a sabedoria do Espírito Santo. Deixa eu ler o verso 10 para entendermos por que dissemos que devemos desejar a sabedoria do Espírito Santo. Verso 10 diz assim, Deus, porém, as revelou a nós. Nós quem? Você e eu, que tem como Cristo o seu Senhor. Amém? Deus revelou a nós pelo seu Espírito. Aleluia! É pelo Espírito que Deus revelou. O Espírito penetra todas as coisas, olha, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito penetra todas as coisas, quer dizer que o Espírito me penetra a mim, e penetra a ti, e penetra os nossos bens, até as profundezas de Deus. Amém? Nós dissemos que entendamos que tudo que temos, tudo que somos, pertence a Deus. E aqui a Bíblia está dizendo que o Espírito penetra tudo e até as profundezas de Deus. Então, só por revelação do Espírito Santo é que vamos ter esta sabedoria. Olhando, o apóstolo Paulo, quando estava a falar disto, não estava a falar de que humanamente Jesus não foi visto. Jesus foi visto humanamente. Por isso é que ele foi pego. Por isso é que ele foi crucificado. Mas quando a Bíblia está a dizer que a sabedoria que a Bíblia aqui está a revelar, que Deus omitiu, a Bíblia foi claro. Omitiu em mistério. Amém? Omitiu em mistério. Quer dizer que é algo que só estava no segredo de Deus. A pergunta pode vir, mas como eu posso entender isso? Deixa eu te esclarecer. Jesus Cristo veio com a missão de morrer neste mundo. Amém? Amém. Veio para morrer em meu lugar e em teu lugar. Os sábios, a Bíblia está dizendo que os sábios humanos, atenção, não perceberam.
Porque se entendessem, é o que a Bíblia está dizendo, não iriam crucificar a Jesus Cristo. Por quê? Porque iriam entender que com a morte de Jesus Cristo, eles sairiam perdedores. Infelizmente, Deus os cegou. Deus fechou a mente deles. Deus não permitiu que eles entendessem. Porque se entendessem, Cristo não morreria. E se Cristo não morresse, não ressuscitaria. E assim o diabo continuaria a reinar. Eles continuariam a dominar. Porque Jesus veio com um único propósito: de vir neste mundo morrer em meu lugar e em teu lugar. E para que isso acontecesse, Deus tinha que cegar mentalmente, espiritualmente, sabedoriamente, todos eles, para não entenderem. Por isso é que pegaram a Cristo, o crucificaram. Enquanto iam lhe crucificando, o mistério estava a acontecer da nossa libertação. Amém? Porque se eles entendessem, nós continuaríamos até hoje escravos. Por isso é que a Bíblia está dizendo em mistério. Para você entender perfeitamente bem, no Novo Testamento mesmo, no livro de João capítulo 2, Jesus falou-lhes que eu vou destruir o templo e vou edificar este templo em 3 dias. João capítulo 2, a partir do versículo 18. Mas o povo duvidou. Disse: como é possível? Você vai destruir um templo que foi erguido há mais de 40 anos. E você vai erguer em 3 dias. Para nós erguermos isso levou anos. Por quê? Porque estavam completamente cegos. Só os discípulos é que vieram entender depois da morte e a ressurreição de Cristo, que quando Jesus falava de que vou derrubar o templo, seria o corpo de Jesus Cristo. Amém? Que ele iria morrer e ao 3º dia iria ressuscitar. Se Deus permitisse que os intelectuais naquela altura dessem conta que se nós matarmos esse homem, acabou, perdemos. Então vamos lhe deixar vivo, vamos lhe deixar continuar a pregar, vamos lhe deixar continuar a fazer tudo o que ele está a fazer, vamos lhe deixar fazer os milagres que ele está a fazer, mas esse povo estaria sempre sob o nosso controle, espiritualmente falando. Amém? Mas Deus, como queria a nossa libertação, por isso é que a Bíblia está a dizer que cegou-lhes. Amém? Cegou-lhes. E muitos também de nós nessa época estamos cegos. Estamos cegos pelos bens materiais. Muitos nessa época confiamos com o que nós temos. Pensamos: o que eu tenho é tudo para mim. O que eu tenho é Deus para mim. Aqueles que são multimilionários pegam o seu dinheiro e dizem: o meu dinheiro resolve tudo. Amém? Pensando de que quando chegar o dia da morte ele vai comprar a vida. Mas hoje Deus está nos levando ao entendimento espiritual. A sabedoria que nós queremos desejar é a sabedoria espiritual. Essa sabedoria que vai nos abrir a mente, que vai nos fazer entender de que estamos nesse mundo, mas somos passageiros. Essa que vai nos fazer entender que temos bem, sim, para usarmos enquanto estamos nessa terra, mas que o nosso coração não seja centrado nesse bem. Porque um dia nós vamos partir e esse bem vai pertencer a uma outra pessoa. Amém? Pode ser ela membro da tua família, pode ser teu filho, pode ser uma outra pessoa, vai beneficiar. Sobretudo para vocês os ricos que colocam dinheiro nos bancos suíços, onde a tua esposa não sabe, os teus filhos também não sabem. Você guarda lá, saiba que no dia da sua morte vai tornar dinheiro dos suíços, nunca vai ser da tua família. Por isso, é melhor reparar enquanto estamos em vida. Então, só o Espírito Santo pode nos revelar isso. O Espírito Santo é que vai nos fazer entender de que eu preciso, nesse momento, fazer as coisas como mandam as normas. Amém? A Bíblia está clara aqui a dizer que aquilo que os nossos olhos não viram, nem os nossos ouvidos ouviram, nem na nossa mente passou, é o que Deus guardou para aqueles que o amam. Amado. Então existem revelações que Deus só vai nos abrir
Quando nós lhe darmos a primazia, quando nós lhe reconhecermos como nosso Deus, quando nós lhe dermos lugar nas nossas vidas. Amém? Nós temos o hábito de dizer, o pastor XPTO, o irmão XPTO disse que viu Deus, Deus lhe revelou, Deus lhe falou. Sim, Deus fala, Deus revela. Mas revela para quem? Para os seus. A Bíblia está falando claramente que ele guardou para aqueles que o amam. É a esses que ele vai revelar. Atenção, ir na igreja não garanta que eu sou 100% filho de Deus. Porque senão teríamos aquele verso bíblico que está a dizer que nem todos que clamam Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. O que implica dizer que há um exercício que nós temos que fazer, conhecermos a verdade que é o Espírito Santo. Conhecermos a verdade que é Cristo Jesus. A Bíblia está a dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? É Cristo Jesus, não é outra pessoa. E esse Cristo, para nós entendermos que Ele é a nossa verdade, nós precisamos ser pessoas que alimentam e vivam do Espírito Santo. Permita que eu termine mesmo o Espírito Santo, amém? Porque existem vários Espíritos, mas nós estamos a pregar o Espírito Santo. Amado, você vai duvidar que o Espírito Santo não revela, mas saiba que o Espírito Santo revela. E o mundo satânico trabalha com espírito. As pessoas que vão no quimbandeiro, o que o quimbandeiro usa? É o espírito, é a mente da pessoa. O espírito habita em nós, o espírito trabalha a nossa mente, o espírito influencia a nossa mente. Então o mundo satânico, o mundo espiritual, usa o espírito para mexer conosco. O nosso ego é mexido pelo espírito. Então, se nós alimentarmos a nossa vida com o Espírito Santo, estaremos a ser enchidos com a presença de Cristo, com a presença de Deus. Amém? Quem preenche todo o seu ser com a presença do Espírito Santo tem a verdadeira sabedoria. Nada vai nos passar sem que Deus revela. É o que está no versículo 10. É o que está no versículo 10. Deus, porém, as revelou a nós pelo Espírito. Há coisas que Deus só nos revelará se nós tivermos a intimidade com Ele. Amém? Se você não tiver intimidade, pode esquecer. Pode esquecer. E o mais maravilhoso, e que nós temos que fazer de tudo para desejar o Espírito Santo. A Bíblia está a dizer que o Espírito Santo penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Quando a Bíblia está a dizer as profundezas de Deus, sabe o que é isso? É nós entendermos aquilo que é o segredo que está nas mãos de Deus, que só vamos entender pela revelação do Espírito Santo, porque Ele entra na profundeza. Ele é fofoqueiro, vai lá buscar e traz para nós, mas fofoqueiro no verdadeiro sentido de nos revelar aquilo que Deus ainda não tinha nos mostrado. Por isso é que a Bíblia está a dizer, entra nas profundezas de Deus. Não sou eu que estou a dizer, está aqui bem taxado no versículo 10, que o Espírito Santo entra nas profundezas de Deus para fazer o quê? Para ir buscar aquilo que os nossos olhos não ouviram, para ir buscar aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, para ir buscar aquilo que ainda não tinha chegado à nossa mente para nos revelar. E quem é esse? Cristo Jesus. Amém? Por isso é que o mundo não o conheceu. O mundo não lhe valorizou. O mundo não lhe deu importância porque eles não viram a salvação. Eles não ouviram da salvação e eles não lhes passou na mente que com a morte e a ressurreição de Cristo a garantia da vida eterna estava assegurada. Só foi tudo para que eu e o irmão, a irmã, pudéssemos beneficiar da vida eterna. Amém?
Só foi para que eu e o irmão pudéssemos beneficiar da vida eterna. Desejemos sempre a sabedoria espiritual. Desejemos sempre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo revela até coisas escondidas, até coisas ocultas, ele traz à superfície. Nada melhor do que desejarmos o Espírito Santo. Mas eu tenho que desejar o Espírito Santo, sim. Ele que ficou com a incumbência de nos confortar. Ele que ficou com a incumbência de nos ensinar. Ele que ficou com a incumbência de nos amparar. Ele que ficou com a incumbência de nos abrir os olhos e tirar as escamas dos nossos olhos. Quando Jesus estava a partir, ele disse: eu vou. Não vou vos deixar órfão. Vou vos enviar o Espírito Santo, que esteja convosco, que vos conforte, que vos console, que vos anime. E é o Espírito Santo que nos dá o entendimento de que existe julgamento, condenação e a própria salvação. Então, só o Espírito Santo vai me levar a entender que existe um julgamento, eu tenho que fugir. Existe uma condenação, eu tenho que fugir e procurar a vida eterna. Que o Senhor se digne abençoar a sua palavra. Amém? Antes de nós orarmos, queríamos dar alguns minutos à nossa irmã para um testemunho. Eu queria chamar a irmã Bibisha, não sei se está em linha. Irmã Bibisha. Boa noite. Boa noite, espero que o Facebook está nos ouvir. E já, irmã Bibisha, pode? Ok. Eu, há uma semana e meia, fui assaltada. Os bandidos, pronto, eu vinha do Kikolo e afinal os bandidos já estavam a me perseguir desde o Kikolo e eu não me apercebi. Eles estavam de carro e de moto. Eu cheguei no Engenho, estacionei o carro, fiz algumas compras em frente à loja onde eu estacionei o carro e depois subi hoje ainda até novamente. Voltei, só que quando ia subindo no carro, há um que me interpelou, mas eu consegui subir no carro e liguei o carro. Só que eu não queria sair da frente do carro e eu não estava a perceber, o que estava a acontecer. E depois eu não podia fazer o carro, não podia arrancar o carro porque estava à minha frente. Então eu baixei o que estava a se passar. Nós estamos a seguir a senhora já há um tempo. Não estamos a fazer jogo de luz, tudo, a senhora não quer colaborar. Eu disse, eu não estou a perceber o que está acontecendo. Eu não tinha dado conta que era um assalto. Pronto. Mas a senhora não quer colaborar. Eu disse, moça, eu não estou a perceber o que se passa. Nós já seguimos a senhora em todas as lojas que entrou, nós temos conta que a senhora estava a fazer compras, pronto, aquela coisa toda. E ele me disse, olha aqui, quando ele me diz, olha aqui, mostra uma arma. Ali eu entendi que era um assalto. Nós começamos a dizer a senhora mãe, nós dizemos, não, a senhora não é boa, que nós estamos a procurar. A Bíblia posiciona-te também como outros. Na minha frente, não sei, internet. Eu coloquei mesmo o telefone na minha frente. Estás a ouvir a voz? Estás a ouvir a voz? Tiro. Tira. Tira do viva voz e fala normalmente. Ok. Agora parece que caiu. Não, eu estou a ouvir.
Agora sim. Agora tá bom. Agora eu estou ouvindo. Ok. E eu disse, pronto, o que é que vocês querem? Ah, não, olha, nós não queremos, não vamos lhe fazer mal, porque a senhora não é a pessoa que nós estávamos à procura, porque nós tínhamos confusão, mas a senhora vai ter que colaborar. Eu disse, está bem, o que é que tem nesse saco? Eu mostrei as coisas todas que eu tinha. Ele me disse, olha, esse teu carro também não é o que não é a nossa missão, mas a senhora vai ter que dar o dinheiro que tem e dar todas as coisas que tem. Eu disse, está bem. Fui dando as coisas todas que tinha. Tens quantos filhos? Eu disse quantos filhos tenho. Rezas aonde? Eu falei. Vives aonde? Eu falei. Dá o teu anel. Entreguei a minha aliança. Dá o teu telefone. Entreguei o outro telefone porque este ele não viu. Olha, está a ver aquele carro que está ali, nós estamos juntos. Está a ver aquela moto, nós estamos juntos. Não vale a pena tentar fazer qualquer movimento com o carro, porque nós vamos mesmo atirar. Eram 12 horas. As pessoas passavam e ninguém deu conta. E se deram conta, ninguém se meteu. Olha, para a senhora poder sair daqui, eu tenho que dar sinal nos meus colegas, porque se você arrancar o carro assim, eles vão atirar. Enquanto ele estava a fazer isso comigo, o telefone dele não parava de tocar, porque os outros queriam realmente fazer a ação. Ele disse, não, eu já estou a combinar tudo com ela, eu estou a acertar tudo com ela, não adianta. E eu naquele momento, é aquilo que se diz, era eu e Deus, não havia mais ninguém, porque as pessoas passavam, eram 12 horas, era hora de ponta, e ninguém se apercebeu. Então era eu e Deus. Era eu e Deus. Eu só pedi a Deus, me tira daqui. Eu estava calma. Eu só pedi a Deus, me tira daqui. Tudo que ele pedia que eu fizesse, eu colaborei. Deus me tira daqui. Ele me disse, olha, eu vou dar o sinal nos meus comparsa. Nós somos os bandidos daqui. Ele falou lá os nomes, nós colaboramos com a polícia. Nem vale a pena a senhora tentar fazer aqui qualquer movimento. Eu disse, está bem, não tem problema. Tudo que ele queria, eu peguei, eu entreguei. E ele depois fez um sinal nos comparsas dele para que eu pudesse arrancar o carro. Arranquei o carro, glorifiquei a Deus, porque naquele momento quem me libertou foi Ele. Amém. Porque as pessoas como eu estavam ali em volta e ninguém nem sequer se apercebeu. Ninguém se meteu, se aperceberam, ninguém se meteu. Então foi uma libertação que eu passei uma semana e meia. Então eu quero glorificar a meu Deus por este livramento que Ele me fez passar. Este é o testemunho que eu tenho para partilhar aqui com os manos. Alô? Obrigado, Mana Bibicha. Irmão Jeremias, por favor, fecha o seu microfone. Irmão Jeremias, por favor, fecha o teu microfone. Está a incomodar um pouquinho. Obrigado, Mana Bibicha. Agradecemos a Deus. Verdade é que Deus é o único que pode livrar-nos em qualquer situação onde nós podemos passar. Foi claro e visível que foi de dia, se fosse ainda à noite diríamos que pronto. As pessoas não estavam a ver, mas as pessoas viram, nem se aperceberam, e mesmo que se apercebessem, dificilmente iriam intervir, mas Deus interviu. A nossa maior alegria é que a oração foi ouvida quando disseste, Deus, me tira deste lugar, me tira daqui, e Deus operou. Mas nós queríamos aqui alertar que é importante orarmos sempre. Eu acredito que a irmã orou antes de sair de casa, pediu a proteção divina e essa proteção foi real. Independentemente de interpelar e dizer não é a senhora que está à procura, são raras vezes em que somos perseguidos
e da forma que eles foram te perseguindo aquela distância toda sem que eles fizessem alguma coisa. Já ouvimos várias vezes a pessoa ser levada até uma determinada distância, depois é que lhe deixam. Às vezes lhe põem debaixo do carro, na porta-mala, levam até uma determinada distância, depois o abandonam ali. Mas como a mão de Deus poderoso estava consigo e continua a estar, nos fez tornar vencedores. Amém? Então eu queria pedir uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso que só Deus a nossa querida irmã. Antes de fecharmos, é só para alertar: não saia da sua casa sem orar. A Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. 1 minuto, 2 minutos que você pode tirar e pedir a intervenção divina, você pode viver a mão poderosa de Deus. Não saia de casa sem pedir que Deus te acompanhe. Não saia de casa sem pedir que a mão de Deus esteja sobre ti. Porque é só Ele que pode nos livrar. Somente Ele. Mais ninguém. A Bíblia está a nos dizer que muitas das vezes, por nós não sabermos o valor que a oração tem, por isso é que perdemos. E o hino que vamos fechar com ele também diz isso. Porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Não seja aquele irmão, não seja aquela irmã que só diz: Deus, obrigado pela comida, Deus, obrigado porque saí e voltei, Deus, obrigado porque levantei, Deus, obrigado, mas tira um tempo. Nos teus dias, nem que for uma vez por semana, tira um tempo. 10, 15 minutos, dobre o seu joelho, louve um pouquinho Deus e diga: Senhor, estou aqui, Espírito Santo, faça de mim o querer do Pai. É muito importante. E Deus operará. Amém? O nosso tempo foi. Nós louvamos a Deus. Que Deus te cubra, manabibicha, te guarde, porque o testemunho tem se levantado sempre a algumas portas para tentação, mas com o sangue de Cristo Jesus cubra você e a tua família, em nome de Jesus Cristo. E que sejam todos invisíveis perante todo e qualquer dardo do inimigo que poderá vir. Glorificamos a Deus por mais uma sessão. E toda honra, toda glória seja dada a ela, a Ele, eternamente. Para você também que tens um testemunho para partilhar conosco, se nos avisar com antecedência, nós vamos poder agendar. Amém? Temos que ter a cultura de testemunhar para mostrarmos a grandeza de Deus nas nossas vidas, para mostrarmos como Deus age quando nós o buscamos, não é para vanglória, mas para mostrar ao povo de Deus que se Deus fez por mim, também pode fazer para você ou para os nossos. Que Deus abençoe. Esperamos por você na próxima sexta-feira. Amém. Nós nos amamos em Cristo Jesus. Amém. Amém.